E aí, beleza com vocês? Você está no canal Vida Tem Sentidos. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Esse canal aqui ele é um canal de opinião, de um ponto de vista. É o meu ponto de vista em relação à vida e os sentidos que ela tem. Todos os sentidos. Existem situações que nós todos atravessamos. Todos nós. Alto, baixo, jovem, adulto, idoso, todos nós atravessamos situações de várias formas, várias situações de dificuldades e de alegrias, altos e baixos. A nossa vida, ela é isso. A nossa vida é alto e baixo. É uma coisa que a gente ouve falar muito, né? A gente ouve falar disso e às vezes a pessoa acredita que é só um comentário, é só uma conversa. Na internet, nas redes sociais, né, nas plataformas, está cheio de gente como eu, né? A gente falando, explicando situações e a pessoa fala assim, você não sabe o que está falando, não é? Na verdade é a experiência de vida. Eu tenho uma experiência de vida, não tenho uma vasta experiência de vida. Porque eu tenho mais de 50 anos, só que a gente tem certos. A gente conhece, né, a vivência da nossa vida, a gente descobre situações e coisas que às vezes uma pessoa nova está atravessando, ela está com uma dificuldade de gerir aquilo e ela não consegue entender o que está acontecendo com a vida, não é? Hoje em dia a gente fala muito de gerações, né? As pessoas ficam falando, porque a geração isso, a geração aquilo, a minha geração era melhor, a minha geração era pior, a minha geração, hoje a geração é assim, assado. É verdade. Realmente, né? A geração passada era fora de série, não tinha problema nenhum. Agora a geração de agora tem problema. A geração que passou não tinha problema nenhum. Aí você fica pensando assim, ué, mas se a geração passada, a minha geração, né? Aí eu, na verdade, eu tenho dificuldade de saber isso, porque às vezes a pessoa fala assim, é uma geração, mas eu estou nessa geração. Eu estou atravessando. E tem certos toques que a gente ouve, né? E fala assim, a minha geração era muito melhor. Verdade, né? Então, muito melhor. Então, se a minha geração era melhor, por que hoje a geração de agora está tendo tanta dificuldade em determinadas situações? Porque a minha geração também tinha dificuldade. Todas as gerações, todas as pessoas, todos os grupos, toda a sociedade, todos os países, todas as nações, cidades, né, têm famílias, têm suas dificuldades. Cada época com a sua dificuldade, cada época com a sua mazela, não é? Estamos aqui para quê? Para a gente aprender, para a gente solucionar isso, esses conflitos e ir resolvendo. Hoje em dia, como já várias etapas, né, existe séria, como é que eu posso dizer? São sérios problemas que atravessam hoje, porque por causa da internet as pessoas acreditam que estão informadas, não é? Porque a pessoa pega um determinado ponto, um determinado assunto e sai debulhando, sai aí falando aí um monte de coisa e às vezes ela está falando coisa enlatada ou opinião de outras pessoas, ela não tem opinião dela. Isso a gente encontra muito. E eu falo também sou assim, às vezes eu pego uma opinião e eu espalho e eu achando, quero colocar como minha, porque na verdade eu me identifico com aquela opinião. Só que você tem que descobrir que quando você pega uma opinião de uma pessoa, o que a gente tem que fazer na verdade, é estruturar a sua opinião. Você ter a sua opinião. Pesquisar, descobrir, será que aquilo é verdade? Aí como é que a gente faz isso? Vendo tudo, analisando tudo, tentando descobrir a melhor forma possível. Porque às vezes você começa a falar alguma coisa ou tem alguma ideia sobre um assunto, seja de qual for o assunto, e você fica repetindo como se fosse um mantra, uma situação que, que não é sua.
E você não se preocupa em pesquisar, você não se preocupa em entender aquele problema, aquela situação, aquele fato. E você fica falando aí, dizendo que é verdade. Para isso, você tem que descobrir tudo mesmo, você tem que pesquisar. E não é pesquisar assim, eu vou parar uma hora e pesquisar. Por exemplo, notícias, né? Notícia, a gente tem que pesquisar. Olha, você tem que entender que tem muita gente que quer ganhar dinheiro. Então ela vai acabar falando coisas que nem sempre é verdade. Então você não pode acreditar na primeira ação. Você tem que observar e falar assim: poxa, será que isso é verdade? Mas o que é pesquisa? Hoje em dia temos a internet. Aí com a internet você consegue pesquisar. E não precisa pesquisar assim, é, aquele assunto, né? Fontes. Porque a não ser se você for jornalista. Mas se você é uma pessoa comum, você começa a observar pontos de vistas diferentes. Para ver se realmente é real aquilo. Porque hoje em dia a contaminação está grande. Em todos os sentidos, tá? Não é só em política, mas profissional, pessoal, espiritual, tudo. Porque as pessoas hoje, a intenção é ganhar dinheiro, lógico, né? Mas tem gente que quer atropelar tudo. Atropela índole, caráter, atropela tudo. Inclusive dores, né, de outras pessoas. Mas isso aí é outro assunto, não é? Eu tô falando a respeito disso porque eu queria tratar de um assunto principalmente sobre os jovens, mas não somente os jovens, os adolescentes, né? Aquelas pessoas novas. Eu falo mais pelas crianças, não é? São traços que a gente vê hoje em dia, não é? As pessoas, os pais e os responsáveis agindo com as crianças. E a gente percebe que não só o celular, mas as atitudes deixam as crianças fragilizadas. E essa fragilidade vai vir na fase adulta, quando essas pessoas crescerem, se tornarem adultas, elas vão ter toda essa fragilidade, essas dificuldades, né? E uma delas, que hoje em dia, eu não sei se eu posso falar na plataforma, né? Mas como o meu vídeo não tem assim tanta difusão, eu posso até falar, não é? Seria o que a gente ouve sobre o machismo e o feminismo, não é? E o que eu queria dizer, um toque, uma opinião, um ponto de vista meu, que a gente como se fala, da vivência, não é? A gente vai vivendo, a gente vai vendo isso e vai aprendendo com isso. Essas características, às vezes, dos homens em relação às mulheres, não é? E as mulheres perante os homens. Eu faço uma pergunta para você. Você conhece algum homem que não foi gerado, que foi gerado fora da mãe de uma mulher? Quantos homens tem na Terra, né, que foi gerado por uma mulher? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe essa atitude que muitas mulheres hoje falam do homem, que é o machismo. Muitas vezes uma força maior que existe dentro das mulheres é a educação. O que eu consigo observar durante a vivência, né, a vivência, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, que as mulheres, elas conseguem controlar o homem de uma forma quando é filho. O perigo é que quando o filho nasce, o homem nasce de uma mulher, a mulher ela se apaixona incondicionalmente por aquele filho. E o risco da mulher às vezes fazer tudo que a criança homem, um menino quer. A gente ouve muito, às vezes eu vejo muito no Facebook ou no Instagram,
são postagens, né, falando, meu príncipe, príncipe. Só que o príncipe, quando você não dá limites para ele, não é? Porque você está apaixonada de uma forma incondicional por aquele príncipe, ele acaba se tornando um príncipe tirano. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não percebe isso. Porque a mulher ela tem uma força muito grande. É uma força que ela consegue dominar o homem. Não é só força sexual, não é isso não. Força fisiológica, não é isso não. É uma força espiritual. Que o homem ele é ligado muito à mulher, à mãe. Então a mãe ela tem um quadro assim de força que ela consegue mostrar o caminho correto para o homem, para aquele menino que está em formação. Qual é o quadro correto? Falando de uma forma geral, não é? A mãe ela consegue, isso é até um recado para as mamães, não é? Consegue controlar e mostrar para o homem respeitar as mulheres. Consegue controlar, mesmo que o marido, o companheiro, o esposo, seja um machista. Sabe por quê? Porque eu já vi isso. Eu já vi mães de homens, de 3 meninos, controlando junto o marido lá, o companheiro, machista, mas ela mostrando para os filhos que a atitude do pai não é legal. Cada um deles tinham que respeitar as mulheres. Cada um deles tem que respeitar a mãe. E quando se respeita a mãe, passa a se respeitar a mulher. Aí quando a gente fala assim, excesso de amor, não pode, o amor você pode dar sim, mas você vai colocar limites. Então tem que criar menino no pescoção, não é? Na base da agressão. Não, não é isso não. É você mostrar limites para ele. Mostrar, além do amor que você pode dar, um amor incondicional, mas um amor com limites. O que a gente vê muito às vezes, mulheres, mães, que se apaixonam de uma forma incondicional. E a criança cresce, o menino cresce, e o menino ele cresce com traços de tirania, porque ele sabe que a mãe faz tudo. Ele não começa a não respeitar mais a mãe. Aí ele cresce, ele se desenvolve, ele vai passar a não respeitar a irmã, porque a mãe faz tudo pelo filho e pouco às vezes para a irmã. E às vezes isso acaba acarretando aquela visão. E amanhã essa criança, esse jovem, ele vai casar e ele não vai respeitar a esposa. Por quê? Aí é algo polêmico isso? Às vezes é a educação, não é polêmico, é uma educação. Porque a mulher, a mãe, ela tem uma força muito grande. Ela consegue controlar, ela consegue mostrar para o filho que o desrespeito à mulher, desrespeito principalmente a ela, vai acarretar problemas sérios para ele. Porque muitas vezes eu já vi mãe sendo desrespeitada em público e o pai não falando nada. Falar onde fica a figura do pai? Porque o pai já foi condicionada, às vezes, por uma mãe que não prestou atenção nisso e ele se tornou um banana. Uma pessoa que não tem uma atitude perante o filho. E o filho pode fazer o que quer, falar o que quer com a mãe e não tem problema nenhum, porque ele não consegue se impor. E é aquilo lá que eu volto a falar, não é agressão, é você mostrar com a firmeza, mostrar que você, mãe, pode muito mais perante o seu filho. É o amor que você tem por ele. Você ama o seu filho de uma forma que você vai treinar ele, moldar ele para o mundo. Mostrar para ele respeitar as mulheres. E automaticamente as mulheres irão respeitar ele também. Porque aqui nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos. Homem, mulher. E isso faz com que as pessoas, o homem, ele respeite as mulheres. Às vezes a raiz do machismo está no controle das mulheres.
Eu não volto aqui e falar, onde está o pai? Eu não estou falando do passado, eu estou falando do momento, da semente. Porque é justamente que é aquilo que eu falei no começo do vídeo, é a geração. A minha geração tinha problemas. Então, se a minha geração tinha problemas, essa também tem problemas. E como a gente tem que consertar isso? Alguém tem que começar a consertar. A mulher, ela tem uma força espiritual enorme, incandescente. É a força de uma estrela. Isso aqui não é bajulação, isso aqui é real. Isso é real. Você procura na história da humanidade, na história do Brasil, na história de outros países, você vai ver que a mulher tem um traço fundamental muito grande. Talvez por isso que muitos países eles não toleram as mulheres em poder, em comando. Por quê? Porque às vezes o homem ele se apavora com a força que a mulher tem. E o que acontece? A mulher ela consegue quebrar todos esses traços. E mais uma vez ela consegue educar o filho dela, ser um homem verdadeiro, um homem que respeite ela e respeite as mulheres. Respeite a esposa, respeite a filha, respeite a sogra, respeite as mulheres. Porque isso é uma linha que acaba sendo para a sociedade. Porque aí automaticamente as mulheres irão respeitar. E não ficar em competição. Ninguém está competindo aqui. Somos todos um. E nem importa orientação sexual. Não é orientação sexual. É a força que cada um tem. Não importa nem a orientação sexual. O que importa é o respeito que a mãe pode colocar na educação do homem, na educação de um filho, para quebrar o machismo. Para que aí não precise ter mais competição entre homem e mulher, dizendo assim, você fez o mal, agora você vai receber o mal. Não precisa mais ter empoderamento, porque vai existir o respeito. Vai existir uma sociedade que tenha respeito. Tudo começa pelo amor e pela educação de uma mãe. Que mesmo com toda a tempestade, com todos os turbilhões, às vezes com um companheiro, um marido, né, ou alguém ausente, ou até mesmo machista, ela consiga mostrar para os filhos que aquele caminho é errado. E com todo carinho, com todo amor e com toda firmeza, mostrar para os príncipes que aquele caminho de tirania, de erro, de agressão, aquele caminho é perturbador. E o caminho do respeito e da honra é o caminho que é o melhor a seguir. Beleza? Eu espero ter ajudado. Como sempre, gratidão, amigos.